Este é o canal Gestão 4.0, produzido pelo portal de podcasts da Alterdata. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio aqui no podcast Gestão 4.0. E mais uma vez eu estou aqui com Henrique Rebelo para dar continuidade a essa série sobre varejo. E hoje a gente vai falar sobre os desafios da retomada do varejo físico, não é mesmo, Henrique? Oi, Joana, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos super bem. E vamos aí, estou bem animado, porque eu acho que esse tema promete, é um tema da hora, assim, um tema do momento e tem muita coisa legal para a gente falar. Bom, eu acabei esquecendo, né, que a gente já vem numa conversa, né, Henrique, de me apresentar. Eu sou Joana Medeiros, do time de conteúdo do marketing da Alterdata, e o Henrique Rebelo é um dos nossos diretores aqui de desenvolvimento da Alterdata Software. Bom, Henrique, agora que a gente já fez a apresentação de novo, vamos falar sobre o futuro. O que o futuro está esperando da retomada das empresas varejistas? Você acha que o pessoal já está nesse movimento? Como é que tá? Bom, vamos lá, Joana, primeiro, assim, um tema como esse, a gente precisa olhar de maneira bastante ampla, né? Porque esse tema está sendo afetado por várias questões, né? Vários assuntos, vários temas que estão afetando esse momento da retomada do varejo físico. Então, primeiro vamos pensar no seguinte: todo momento histórico da humanidade em que houve alguma grande ruptura ou algum grande trauma, houve uma mudança de cultura muito forte, tá? Uhum. Então vamos lá. Na Primeira Guerra Mundial, nas revoluções industriais, na Segunda Guerra Mundial, todo pós-momento como esse, né, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Revolução Industrial, houve sempre alguma mudança bastante significativa no comportamento da sociedade. Certo. E eu tenho certeza absoluta, né, e todos os indicadores estão mostrando, todos os especialistas estão indicando, que agora não vai ser diferente, né? A nossa geração passou aí por uma coisa semelhante ao que a geração dos nossos avós passou lá atrás com a peste negra, né? Sim. Então, com a gripe espanhola, melhor dizendo. Então, eu acho que é um momento de reflexão, acho que é um momento que a gente precisa entender que a sociedade como um todo vai mudar e, obviamente, a forma de fazer negócio também vai sofrer alterações. E aí a gente está falando, né, de um momento de retomada, e essa retomada que ainda não aconteceu por inteiro, ela está timidamente reiniciando agora, né? A gente está gravando esse podcast aqui em meados de agosto, né, de 2020, então essa retomada ela está caminhando, assim, está fazendo uma força para poder acelerar, e a gente precisa entender quais são os principais aspectos que vão afetar o varejo físico nesse novo momento, né? O que a sociedade vai esperar do varejo físico nesse novo momento e como os empresários precisam se preparar para esse, já usando o clichê da moda, né, para esse novo normal. Então, Henrique, para a gente começar então a pensar nessa volta dos estabelecimentos, sejam eles quais forem, a gente tem que pensar em segurança, né? A OMS tem liberado algumas rotinas, algumas orientações. A gente vê que em alguns lugares existem algumas normas que são diferentes em outras. Você acha que os lojistas já estão se preparando nesse sentido, guardadas as devidas proporções de cada região? Bom, primeiro, sim, eu acredito que sim, tá? Eu acho que a maioria já está se preparando, e por um motivo muito simples, né? Estava todo mundo super angustiado com os seus negócios fechados, né? Impedidos de trabalhar, e todo mundo atento ao que estava acontecendo para poder retomar suas atividades. Então eu acho que, assim, todo mundo está se movimentando. Uns de maneira mais acertada do que outros ainda estão dando umas bobeiras, vacilando em algum detalhe, ok. Faz parte, mas eu acho que todo mundo está ligado. E aí uma coisa que é importante é que todo segmento, né, cada segmento do mercado, ele está tomando um protocolo diferenciado de acordo com aquele tipo de operação. Uhum. Então, por exemplo, a parte de hotelaria. Os hotéis já estão começando a ser autorizados a reabrirem. Eles têm um protocolo a seguir. Certo. Então, se eu sou um empresário de pousada, de hostel, de hotel, enfim, eu preciso estar atento às normas do meu segmento para poder adotar
o protocolo do meu segmento, né? Então, olhar para as entidades de classe, sindicatos, associações, que esse pessoal tem publicado essas medidas, né? Assim, esse entendimento de como fazer a coisa acontecer. Então, é preciso estar muito atento a isso. Pessoal de alimentação, tem um protocolo específico. Dentro do segmento de alimentação, se por exemplo, self-service, alguns estados já liberaram um protocolo específico para self-service. A forma de se trabalhar num restaurante self-service vai mudar. Então, a adaptação precisa acontecer. Então, acho que a primeira dica prática que a gente pode dar para os empresários que estão ouvindo a gente procure as suas entidades de classe, procure os seus sindicatos, principalmente os patronais, mas procure os sindicatos, procure os órgãos do governo federal, estadual, municipal, porque tem medidas em todas essas instâncias, né? Esse é um outro complicador do mercado, né? Existem medidas diferentes sendo tomadas em determinados segmentos do governo. Então, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem um protocolo federal que vem do Ministério da Saúde, a gente tem um protocolo estadual que o governo do estado está implementando, e cada cidade tem o seu. Aí que mora o perigo, né? Porque a gente não sabe, os empresários podem estar nessa dúvida, né? O que eles fazem primeiro, a quem eles atendem, e aí eu acho que entra em cena a criatividade. Deixa eu te passar um exemplo, que aqui em casa a gente acorda muito cedo, né? Porque a gente tem bebê. E eu tava vendo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu acho maravilhoso. E aí eles estavam falando de uma startup que montou um sistema para essas empresas que estão voltando a operar, que ela faz uma organização, a partir de algumas métricas, ela vê horários de pico, quantas pessoas vão estar em média na loja, quantos funcionários vão precisar naquele horário, e aí vai fazendo essas medições e vai orientando o próprio empresário. Não, nesse dia a gente bota só 2 funcionários porque tem menos movimento, nesse dia bota mais porque tem um pouquinho mais, organiza-se ali a entrada. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a tecnologia também ajuda, como é o caso da Alterdata, que tem ferramenta para organizar isso, não é verdade? Exatamente. É o NetShopper, não é? Então, na verdade, aí depende do segmento, né, Joana? Aí entra a coisa que eu estava comentando da gente ter atenção, né, do empresário precisar ficar atento. Porque aqui no Alterdata nós temos o NetShopper, nós temos o ShopOn, nós temos o Blueve, cada ferramenta dessa, né, cada sopa de letrinhas dessa, voltado para uma operação específica, para resolver uma questão em específico. Mas você está cobertíssimo de razão. Assim, a necessidade do empresário estar antenado e perceber quais são as necessidades específicas do negócio dele, da localidade dele, é super importante. Tá? Vou usar um outro exemplo. Né? Você falou um exemplo prático, eu vou usar um outro. Pouco antes, algumas horas antes da gente começar essa gravação aqui, eu dei uma saída, fui até o comércio para comprar umas coisas, uma loja de material de limpeza. Eles estão com um protocolo super bacana, montaram toda uma estrutura de higienização dos carrinhos, de posicionamento dos clientes nas filas, de espaçamento entre as gôndolas da loja. Então, assim, achei um protocolo super bacana. Agora, qual é a característica, né? Assim, qual é a questão que precisa ser observada? Essa loja, por exemplo, que eu estou mencionando, eles conseguiram criar um mecanismo ali que cumpre o protocolo que é exigido deles, sem criar um ambiente assim, desconfortável ou antipático para o cliente, para o usuário. Percebe? Isso é importantíssimo, né? Porque parece às vezes que a pessoa tá chegando no lugar, ela tá com uma peste, né? Tá certo que o negócio é contagioso, mas... Imagina, você chega na porta do estabelecimento, o cara vem com aquele sprayzinho borrifa, álcool 70 na tua cara. Tem um monte de relato por aí sobre isso. É isso mesmo. Assim, então, é necessário, mas é desagradável, né, Henrique? Exatamente. Então, eu acho que, vamos lá, uma coisa é informação, né? Então, estar muito bem informado para saber, na minha cidade, no meu estado, quais são as exigências, qual é o protocolo, no meu segmento de negócio, o que eu preciso seguir, quais são as recomendações, e beleza, e vamos retomar. Isso é fundamental. Outro aspecto é bom senso, cara. É bom senso.
cumprir o protocolo, sim, né, para a gente estar dentro da lei, tá atendendo aquilo que os órgãos supostamente competentes estão determinando como boas práticas para a gente evitar o contágio, né, ou achatar a curva, etc. Tá cumprindo isso tudo, mas com bom senso para quê? Para realmente ter um ambiente onde o teu cliente tenha vontade de ir, tenha prazer em visitar e em voltar a comprar. Porque nós que estamos em casa, né, que não somos os varejistas diretamente, a gente também está meio receoso de ir para a rua, né, de voltar a loja, de entrar no comércio. A gente está meio assim. Então, é preciso entender que esse momento é de mudança para todo mundo. Então, o lojista não pode perder de vista que ele precisa atender a esse compliance todo aí de segurança sanitária, mas ele também precisa manter a necessidade de ter um ambiente hospitaleiro, um ambiente que receba bem o consumidor, que deixe o consumidor confortável, que o consumidor se sinta seguro. Então, falando dessa loja que eu comentei que eu fui há pouco, eu cheguei lá, eu vi o rapaz com uma flanela e um borrifador de álcool limpando os carrinhos. Então, me deu um conforto. Peguei um carrinho sem pensar... Sem medo. Sem medo. Fui empurrando pela loja. Então, assim, eu acho que isso é muito delicado, mas a informação e o bom senso acho que são 2 fatores primordiais nesse momento. Isso tudo que você está falando, Henrique, toda essa experiência que você teve e que muitos consumidores estão tendo, porque as pessoas estão voltando aos poucos, conforme você disse, né? Tem muita gente ainda que está dentro de casa, que não quer sair, mas tem muita gente que precisa sair. E todas essas coisas que você falou tem a ver com o low touch, né? Que é um termozinho que está sendo mais usado. Dá uma aprofundada nisso, realmente nessa preocupação que os lojistas têm que ter, que os comerciantes precisam, né, de qualquer segmento que seja, precisam estar muito atentos a isso. Então, essa pergunta é ótima, Joana, porque ela remete a operações muito práticas, né, ações muito práticas. Então, eu vou dar um exemplo, vou fazer um merchan nosso, tá? Me dá licença aí. Bora fazer. Um merchan da Alterdata. A gente tem que falar do que é bom. Exatamente. Então, a Alterdata disponibiliza para o mercado, né, uma ferramenta de marcação de ponto para os funcionários. Né? Então, se eu sou lojista e tenho lá meia dúzia de funcionários que quero colocar uma marcação de ponto, a Alterdata comercializa o Fleet, que é um aplicativo, né, uma ferramenta voltada à marcação, controle de jornada de trabalho dos funcionários. Show de bola. O Fleet já era um sucesso, já tinha toda a estrutura dele e tal. E o que a equipe do Fleet, o Fleet é desenvolvido por uma startup, né, que tá aqui no guarda-chuva da Alterdata, e o que a turma da startup fez agora durante a pandemia? Desenvolveram uma versão do Fleet que marca o ponto apenas com leitura facial. Então o funcionário não precisa mais chegar num terminal, num tablet, uma coisa do tipo, botar o dedo. Uma senha ou botar o dedo. Ele simplesmente olha, o equipamento identifica ele, marcou o ponto. Aí perfeito, não precisa botar a mão, não precisa se contaminar, porque, né, a gente não sabe. Não pode passar álcool no leitor. Exatamente. Ele cumpriu aquele procedimento, né, aquela tarefa dentro da empresa, sem precisar botar a mão. Então, o low touch tem a ver com isso aí. Vamos dar um outro exemplo, né? Todos nós aí, todo mundo com a sua carteira na mão, com alguns cartões dentro da carteira, cartão de crédito, de débito. A maioria dos cartões, né, a maioria pelo menos as principais bandeiras, né, de cartões, eles já possuem os cartões contactless, que é o cartão sem contato. Você não precisa inserir na máquina. Você vai simplesmente aproximar ele do equipamento. Uma outra alternativa são os smartwatches, né, o Apple Watch, ou lá o relógio do Android, que nele já existem mecanismos para você deixar o seu cartão de crédito configurado ali dentro, numa carteira virtual, né, as wallets virtuais, e quando você chega num estabelecimento para fazer o pagamento, você simplesmente dá um toque no teu telefone para ativar a opção de pagamento e aproxima ele, sem precisar encostar, só aproxima ele do mecanismo lá da maquininha do PIN-Pad de pagamento de cartão do estabelecimento. Perfeito. Então, fiz a compra sem botar a mão. Vou dar um outro exemplo, tá? E aí, já misturando um pouquinho de conceito, nós já gravamos em um outro momento um podcast sobre
sobre omnichannel, né? Vamos misturar um pouquinho os conceitos. Imagine você que você quer fazer uma compra para a tua casa, né? Uma compra normal, padrão. Você entra no site do estabelecimento, na ferramenta de e-commerce lá, que, por exemplo, pode ser o Shop On da Alterdata, né, para os usuários do Shop. Então, você entra no Shop On da loja onde você quer comprar, escolhe os teus produtos, coloca no carrinho e pede para fazer a entrega. Existe a opção de você receber um link de pagamento para você fazer esse pagamento 100% online, que é para não ter necessidade de quando o entregador, né, o motoboy ou o carro que entrega, chegar na tua casa, ainda levar a maquininha do cartão para você passar o cartão na maquininha. Você já fez o pagamento através de um link que a loja te mandou. Então isso é muito low touch. É muito low touch. Isso está muito comum, né, Henrique? Essa questão dos links de pagamento, isso está muito prático, gente. Muito prático. E a Alterdata o Alterdata linkou, que é exatamente isso, tá? É um link de pagamento que o nosso cliente, o nosso usuário pode lançar a mão para oferecer essa experiência low touch e super cômoda para o consumidor final dele. Na verdade, toda a cadeia de venda hoje, né, falando de comércio varejista, ela pode ser low touch, desde o pedido da encomenda ao pagamento, à entrega, que o motoboy chega, se for o caso, deixa na tua varanda, você não precisa nem encostar naquilo ali, não é verdade? Exatamente. Tudo para se adequar a esse momento em que a gente está vivendo. E, Henrique, você acha que as empresas, de uma forma geral, já estão com isso no sangue, sim? Porque eu acho que isso não vai mudar. A partir do momento que a gente se inseriu nesse contexto tecnológico, independente do fim da pandemia, eu acho que isso vai se manter porque agregou muita comodidade à rotina das pessoas, né? Até mercado você pode fazer pela internet. Sem dúvida, Joana. E aí vamos pensar no seguinte, né, em cima da tua pergunta. Os empresários estão preparados, estão atentos? Eu acho que, como eu falei já antes, eu acho que eles estão atentos de que as coisas mudaram. Alguma coisa diferente eu vou precisar fazer e vou precisar me movimentar. A minha empresa não vai mais funcionar como funcionava antes e o meu consumidor não vai mais comprar como comprava antes. Então, eu preciso me adaptar a esse novo momento. E aí entra um outro fator, que é o fator cultural, né? O lojista, muitas vezes, ele nem conhece essas tecnologias, né, que possibilitam, por exemplo, um processo de compra super low touch, super sem contato físico. E isso precisa ser bastante explorado. Eu acho que esse trabalho que a Alterdata vem fazendo com um monte de conteúdo que a gente está colocando no ar, né? E esse que a gente está gravando aqui é um bom exemplo disso, tem um papel muito importante, que é o de levar a informação para o mercado. Deixar o empresário ciente daquilo que ele pode fazer com baixo custo, né? Com baixo investimento financeiro, e de maneira mais simples e mais prática, mais fácil do que ele pode imaginar, para implementar no negócio dele essas tecnologias que vão permitir que ele se adapte melhor a esse novo cenário. Porque vai ser comum a gente ter aí uma geração de consumidores que vai meio que ser assim, olha, é primordial, se não for low touch, cara, se eu tiver que chegar na loja, enfiar cartãozinho na máquina, digitar no tecladinho, alguma coisa assim, pode ser que o cara não queira mais comprar ali. Então, o lojista tem que estar atento a esse processo, ele precisa estar atento a esse processo. O mercado brasileiro, ao contrário do que muita gente pensa, ele já está bastante maduro, tá? Em matéria de ferramentas, em matéria de instituições focadas e antenadas nos recursos para esse fim. Então, é preciso que a informação circule. É preciso que a gente dissipe aí a fumaça, né, a neblina que paira sobre esse tipo de coisa, para que fique claro para os empresários. E aí, principalmente, eu estou falando do pequeno e médio empresário, né, que de repente assim está mais envolvido na operação e acaba não tendo muito tempo de olhar essas coisas mais estratégicas. É preciso que a gente ajude eles a tirar esse véu aí e enxergar tudo que é possível ser feito nesse novo cenário de maneira prática, simples, relativamente simples e barata. Então isso é fundamental, tá? Eu acho que o mercado brasileiro já está bastante compatível com essa realidade. E um exemplo, né, uma coisa que tem sido pouco ventilada, mas que em breve até eu já vou te pedir aí para a gente botar na nossa agenda para a gente fazer um podcast sobre meios de pagamento digital.
O Banco Central Brasileiro, em novembro, se não me falha a memória, vai estar liberando o Pix. E é aí uma nova fronteira. Então, os empresários têm que estar ligados, têm que estar atentos, porque vem aí uma nova onda de pagamento digital, né? A gente já tem visto iniciativas aí em cima de fintechs, essas empresas novas que estão aparecendo aí, desafiando os grandes bancos, né? Os próprios grandes bancos se movimentando para ter iniciativas no meio de pagamento digital e tudo, mas o Pix vai vir muito forte no sentido de fato, transformar as transações financeiras em transações muito low touch, 100% baseadas no ambiente virtual, no ambiente tecnológico. Então, por exemplo, quando a gente fizer uma aposta daquela, tipo, se o Flamengo vai ganhar do Botafogo de novo, toda vez o Flamengo olha só, que jogo é jogado. Você não precisa mais me pagar com a nota física. Você vai poder me fazer uma transferência virtual. Tu vai pagar o bolão por transferência virtual, hein? Exatamente. É isso aí. Então, eu acho que é a hora da informação, né? É a hora do mercado se informar e, como eu disse, tirar o véu aí da neblina, né? O véu da dúvida em cima desses recursos, para que o empresário entenda que isso já é uma realidade super acessível, independente do tamanho do segmento dele. Henrique, essa sua fala foi perfeita, eu concordo com tudo que você falou, e eu queria acrescentar para os nossos ouvintes que talvez estejam um pouco mais reticentes com relação a isso, porque a gente sabe que ainda tem muita gente que fica, né, apreensiva, novas Exato. Tecnologias, a gente está numa virada realmente, como você falou no início do podcast, isso é inegável, por mais que tenhamos os conservadores. O que a gente quer dizer aqui, meus amigos, não é que o varejo físico vai acabar, apocalíptico. Não, exatamente, pelo contrário. A gente está querendo mostrar aqui que esse movimento de evolução do varejo físico, ele demanda uma estrutura tecnológica, e a gente quer que você se adeque a isso. A Alterdata tem diversas ferramentas que te ajudam nisso, e além das ferramentas, como o Henrique também muito bem disse no começo, conteúdos. A gente quer passar conteúdo para você, informação, a gente quer que você se imuna de conhecimento para levar a tua empresa a essa evolução que está acontecendo de uma forma muito tranquila, né? Porque o que a gente viu nessa pandemia foi que quem não se reinventou, infelizmente, foi ficando para trás. Então, o que a gente quer é realmente que a tua empresa decole e evolua, tanto no varejo físico quanto no ambiente virtual. E, Joana, deixa eu só complementar, antes da gente encerrar, muitas tecnologias, muitas ferramentas, muitas novas metodologias que já estão no mercado há bastante tempo, eram olhadas assim, isso aqui é um diferencial. Se eu tiver, por exemplo, o Alterdata Pay, que é um link de pagamento digital, é um diferencial meu. Se eu tiver o Shop On, ou se eu usar o Fleet da Alterdata, se eu usar o Spice On, se eu usar qualquer ferramenta dessa, é um diferencial. Bacana. Agora não é mais um diferencial, não. Agora é gasolina para o motor da tua máquina de vendas. Se você não tem esse tipo de ferramenta, a tua máquina de vendas vai trabalhar emperrada, vai trabalhar muito ineficiente. Então é preciso que os empresários entendam que uma das transformações que essa pandemia trouxe é que tecnologias que já existiam no mercado há algum tempo, que antes eram encaradas como um diferencial de mercado, elas passaram a ser primordiais. Interativas. Exatamente. E assim, gente, só pra gente encerrar de vez agora, né, Henrique? A gente já falou pra caramba. Não tenham medo do novo. A tecnologia tá aí para ajudar vocês. E esse é um dos objetivos da Alterdata antes de qualquer coisa. A gente quer ajudar vocês, a gente quer ver os negócios prosperando, a gente quer fazer parte dessa retomada da economia, porque o Brasil é dos brasileiros, né? Então a gente quer realmente que as empresas brasileiras estejam a pleno vapor, que, como disse o nosso ex-presidente, que isso seja só uma marolinha para a economia do Brasil, porque os nossos empresários têm que estar preparados para passar por isso de uma forma saudável. Claro que existem perdas, todo mundo está sentindo.
mas a gente quer minimizar isso para vocês, a gente quer ajudar vocês nesse sentido. Então não tenham medo do novo, se adequem, procurem conhecimento, procurem estudar. Existem as mais variadas ferramentas que vão te ajudar, e ferramentas com baixo custo. Não são ferramentas com investimento agressivo, são ferramentas com baixo custo para todo tipo de empresa, gente. Isso aí. Henrique, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, pelo teu conhecimento aqui dividido com a gente. Foi muito bom. Show. Obrigado, gente, Joana. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. E não deixe de se inscrever no nosso blog, nas nossas redes sociais e vejam todos os nossos canais do nosso podcast. Até obrigada, a próxima. gente. Tchau. Tchau.